Olá, bom dia pessoal do segundo ano, como vão? Hoje a gente vai gravar as aulas 34 e 35 da sua apostila número 7. São as aulas que vão definir um conceito muito importante na física clássica, que é o conceito do campo elétrico. É uma aula abstrata, mas tenho certeza que se você prestar bastante atenção, você vai entender. Então vem comigo. Do mesmo jeito que a gente imagina que uma grande quantidade de massa, como a Terra, modifica o espaço ao redor, criando uma região de influência que chamamos de campo gravitacional, analogamente o mesmo conceito, uma distribuição de carga elétrica, ou seja, um corpo com muita carga elétrica, tem a capacidade de modificar ao redor dele as propriedades físicas do espaço, alterar o vazio ao redor dele. E essa alteração do espaço, pela presença de carga elétrica, nós chamamos campo elétrico. Então, a possível definição do campo elétrico é aqui: modificação das propriedades do espaço devido à presença de carga elétrica. Eu desenhei aqui uma distribuição de carga qualquer positivo. Então, a gente acredita que, de alguma maneira, a propriedade de carga elétrica consegue alterar fisicamente o espaço aqui, alterar as propriedades físicas do espaço ao redor dela. E a essa alteração das propriedades do espaço, a gente batiza, a gente dá o nome, campo elétrico. Então, o campo elétrico é a modificação das propriedades do espaço devido ao quê? Devido à presença de carga elétrica. Então, carga tem a capacidade de alterar as propriedades físicas do espaço. Esse é o conceito da grandeza campo elétrico. Muito bem. Será que a gente enxerga o campo elétrico? Não. Será que a gente sente o cheiro do campo elétrico? Menos ainda, animal. Então, como é que a gente vai estudar o que a gente não enxerga, que a gente não sente o cheiro? A gente vai definir para cada ponto dessa região, a gente vai criar uma grandeza física. E essa grandeza física vai nos ajudar a entender o comportamento daquela região. Essa grandeza física que a gente vai definir vai ser uma grandeza vetorial, que vamos chamar de vetor campo elétrico. Então, eu conhecer o vetor campo elétrico num ponto do espaço vai me levar a uma informação muito preciosa. O vetor campo elétrico é uma informação vetorial sobre o campo. E o que ele vai me contar? Ele vai me contar que para cada partícula que existe, se essa partícula ocupar essa posição no espaço e essa partícula tiver carga, essa grandeza vetorial vai me contar quantos newtons de força elétrica, em que direção e em que sentido vão atuar sobre essa partícula. Ou seja, essa informação vetorial vai me levar à dinâmica naquele instante da força que vai atuar ou não sobre uma partícula colocada naquele ponto do espaço, onde existe agora o campo elétrico. Então agora a gente vai definir essa nova grandeza física, que a gente vai chamar de vetor campo elétrico. Eu vou apagar aqui. E agora eu vou definir o vetor campo elétrico. Grandeza essa que recebe como símbolo a letra E, e como é uma grandeza vetorial, aquela flechinha clássica de cima. Não confundir com a força de empuxo, que infelizmente tem a mesma letra representando, porque o vetor campo elétrico, ele não é força. O vetor campo elétrico é uma informação que vai nos levar à força, como eu já te explico.
Bom, como é que foi definida essa grandeza nova, essa grandeza vetorial, o vetor campo elétrico? Ela foi definida assim: o vetor campo elétrico é igual à força elétrica por cada unidade de carga que eventualmente seja colocada naquele ponto. Então, o vetor ele informa quantos newtons de força elétrica, em que direção, em que sentido vão atuar para cada coulomb de carga que uma partícula tenha colocada na posição aonde está definido um dado vetor campo elétrico. Então, a primeira coisa é você anotar aí no seu caderno animal a definição dessa nova grandeza física, o vetor campo elétrico. Claro que não basta vantagem, tem que entender. Vamos começar pela sua unidade, pela sua intensidade. No sistema internacional, força se mede em Newton, carga se mede em Coulomb. Então, o campo elétrico informa quantos newtons, em que direção e sentido, vão atuar em cada coulomb de carga que uma partícula possua. E essa partícula está numa região onde existe um campo elétrico. Então, vamos começar com um exemplo que eu acho que é a melhor maneira da gente tentar entender esse conceito. Vamos imaginar que uma certa distribuição de carga modificou aqui o espaço. Então, eu sei que aqui o espaço está modificado, o espaço está alterado pela presença de carga elétrica. Mas eu nem estou vendo a distribuição que está gerando o campo. Eu apenas vou te contar, imagina que eu saiba que nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico é horizontal para a direita. Vamos chamar esse ponto de A em minha homenagem. E vamos imaginar que eu conte para você, nesse ponto dessa região do espaço, o vetor campo elétrico criado por alguém que eu nem estou vendo é horizontal, é para a direita e vale, vamos colocar um valor. Vou imaginar que o módulo do campo elétrico, naquele pontinho do espaço, seja de 2 newtons para cada coulomb. O que será que isso significa? Significa o seguinte: quem é que tem a capacidade de sentir o campo elétrico? Que propriedade o corpo tem que ter para sentir a presença de um campo elétrico? Carga elétrica, claro. Então vamos imaginar que uma partícula com carga passe por esse ponto, seja colocada nesse ponto aqui. Vamos colocar nesse ponto A uma partícula, Qzinho, e vamos imaginar que a carga elétrica dessa partícula seja uma carga elétrica de 3 microcoulombs de carga. Então eu coloquei nesse ponto A uma partícula que estava aqui no meu bolso, coloquei no ponto A, e é uma partícula de carga positiva, de intensidade de carga 3 microcoulombs. Se o campo naquele ponto vale 2 newtons por cada coulomb, o que será que essa informação, a direção e o sentido do vetor em A, me falam sobre a partícula que eu coloquei lá? Então vamos entender. Se o campo te informa quantos newtons vão aparecer por cada coulomb, você pode calcular a força usando essa expressão. Vou passar o Q multiplicando e você pode escrever que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Eu apenas passei a carga multiplicando. Veja que força é vetor, campo é vetor e carga é um escalar. Se F igual a Q vezes Z, quando você multiplica um vetor por um escalar, você não muda a sua direção. Se o número for positivo, inclusive, você não muda o sentido também. Então, olhando para essa expressão F igual a Q vezes Z, eu sei que se a carguinha de prova, Qzinho, aquela que foi colocada para provar que existe o campo, se ela for positiva, o que vai acontecer? Força e campo vão ter o mesmo sentido.
Então, se a carga de prova for positiva, eu sei que a força elétrica e o campo elétrico terão o mesmo sentido. E se por acaso a carga de prova for negativa, quando eu multiplico um vetor por um número negativo, o resultado é um vetor num sentido contrário ao outro. Então, se por acaso a carga for negativa, força e campo vão ter a mesma direção, só que vão ter sentidos opostos. Portanto, voltando no meu exemplo, quando eu coloquei nesse ponto A uma carga positiva de 3 microcoulombs, eu sei então que vai atuar sobre a carguinha, imediatamente no instante que eu coloquei ela ali, vai aparecer uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo. E é a força que empurra, é a força que puxa. O campo é só uma informação que me leva a desenhar e calcular corretamente a força. Alan, quanto valeria essa força nesse caso? Muito bem. Quando a gente vai fazer uma conta, a gente vai tirar as flechinhas de cima. Então vai ficar assim. Eu vou pegar a expressão vetorial. Força elétrica igual a carga vezes o campo. Aí eu vou escrever em módulo, então vai ficar a força elétrica sem a flechinha, igual ao módulo de Q vezes Z. Então, sempre que eu vou fazer a conta, eu pego a carga em módulo, porque força e campo, como são grandezas vetoriais, só assumem valores positivos. Então, nesse caso, a intensidade da força elétrica seria módulo da carga, módulo de 3 microcoulombs, lembra que micro é 10 a menos 6, vezes a intensidade do campo naquele ponto, que eu contei para você que era 2 no início do exemplo. Então, fazendo a continha, a força elétrica que vai atuar sobre essa carguinha, no momento que eu coloquei nesse ponto A, vai ser de 6 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa é a intensidade da força elétrica. Em qual direção? Na mesma direção do campo e no mesmo sentido do campo, porque a carga que eu coloquei em prova foi uma carga positiva. Então veja que a informação campo que eu tinha sobre a modificação do espaço, na hora que eu coloquei a carga, essa informação me possibilitou desenhar a força corretamente, na direção correta, no sentido correto e ainda mais, calcular a sua intensidade. Alan, e se a carguinha fosse negativa? Vamos pensar nisso. Vamos apagar aqui. Vamos voltar para o meu exemplo. Está aqui o campo elétrico que alguém criou. Vamos imaginar que nesse ponto A eu tivesse o mesmo campo que eu tinha antes, horizontal para a direita. Só que agora eu vou colocar nesse mesmo ponto A uma outra carguinha de prova, uma outra partícula com carga Qzinho. Só que essa partícula de carga Qzinho vai ser uma partícula de carga negativa. Eu vou imaginar que a intensidade dessa carga Qzinho fosse de menos 3 microcoulombs. Uma carga do tipo negativo. Qual seria o resultado disso? Bom, se eu olhar para cá, sempre que a carga de prova for negativa, força e campo vão ter sentido oposto. Então eu já sei que na hora que eu colocar essa carguinha aqui, vai aparecer uma força elétrica, vai estar na mesma direção do campo, mas vai estar em sentido oposto, em sentido contrário. Cuidado que o campo não é força. O campo não está empurrando para lá, mas o campo é uma informação que me levou a desenhar a
força corretamente. E é a força que puxa, é a força que acelera. Entendeu, animal? Beleza. Quantos newtons teriam essa força aqui? Seria a mesma conta, porque a gente pega um módulo de quê? E o módulo de menos 3 é 3. Então eu tenho uma força de 6, 10 a menos 6, horizontal para a esquerda agora. No exemplo anterior, era 6, 10 a menos 6, horizontal para a direita. Ufa, será que você entendeu? Então o vetor campo elétrico ele vai ser definido em todos os pontos do espaço, modificado pela presença de uma distribuição de carga. O conhecimento da direção, do sentido e do valor do campo elétrico em cada ponto é fundamental, porque a partir dessa informação eu vou saber, caso uma partícula de prova, uma partícula que apareça por ali com uma certa carga Qzinho, eu sei marcar a força elétrica que vai atuar sobre ela. E com isso a gente vai resolver a física do problema. Beleza? Agora vem a pergunta: como é que eu sei que em um certo ponto o campo vale 2? Como é que eu sei, em relação a uma distribuição de carga, qual a direção e qual o sentido do campo elétrico? É isso que a gente vai ver agora pelo mesmo preço. Vem comigo. Então vamos apagar aqui. E vamos definir o seguinte: campo vetor campo elétrico criado por uma partícula essa de carga elétrica que eu vou chamar de Qzão. Sempre que for possível, quem gera o campo eu vou chamar de Qzão. A mãe do campo eu vou chamar de Qzão. E a carguinha de prova eu vou chamar de Qzinho. Claro que isso é apenas uma diferença estética, mas eu gosto, quando possível, usar essa representação. Qzão para a mãe, Qzinho para a prova. Vamos lá. Então nesse item aqui, a gente vai ver como é que a gente determina o vetor campo elétrico criado por uma partícula de carga Qzão. Vamos representar aqui na lousa. Vou imaginar que eu tenho então aqui uma partícula, vou fazer ela um pouco maior para você que é míope. Está aqui uma partícula de carga Qzão. Vamos começar imaginando que ela é positiva. Então eu vou começar com uma mãe positiva, depois eu faço a mãe negativa, é claro. Então é só você ter calma, não temos pressa nessa manhã muito quente de novo aqui na terra da linguiça. Temos aqui então uma partícula de carga Qzão e eu quero determinar em todos os pontos do espaço, ao redor dessa mãe, ao redor dessa partícula, como é que está o vetor E criado por ela. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai determinar aqui, quanto vale, qual a direção e qual é o sentido do vetor campo elétrico que ela está criando ao modificar o espaço ao redor dela? Bom, para isso a gente tem um velho truque. Primeiro a gente coloca num ponto qualquer uma carguinha de prova Qzinho. E vamos começar com uma carguinha de prova positiva. Aí a gente vai lembrar da lei de Coulomb. Ou seja, se a mãe é positiva e essa carguinha que eu coloquei aqui para sentir o campo também é positiva, a gente já sabe que a força entre as duas é uma força de repulsão elétrica. Mais com mais, repele. Então eu vou marcar a força primeiro. Aí eu vou lembrar como é que foi definido o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico foi definido como sendo a força elétrica que aparece para cada coulomb de carga colocado no ponto do espaço. Como eu coloquei uma carguinha de prova positiva, eu sei que nesse caso campo e força tem que ter mesmo sentido. Portanto, o campo que essa mãe rosa criava aqui vai ter que ter o mesmo sentido da força elétrica.
Portanto, o campo que a mãe Rosa criava ali era um campo de fuga em relação a ela. É um campo de afastamento em relação a ela. É um campo saíente em relação a ela. Aí você pensa, que legal, eu entendi, mas se a carguinha de prova fosse negativa, não ia mudar? Não, quer ver? Vamos imaginar que eu colocasse nesse ponto aqui uma carguinha de prova, quesinho, só que agora do tipo negativo, do sabor negativo. Então, em vez de ser uma carguinha positiva, eu coloco uma carguinha de prova negativa. Vamos começar pensando na lei de Coulomb. Positivo com negativo atrai ou repele? Atrai ou repele? Claro que atrai. Então a força, que é o que acelera, eu sei que é uma força de atração, mais atrai menos. E o campo que essa mãe está criando aqui? Olha para a definição. Quando a carga de prova é negativa, esses dois vetores passam a ter sentido contrário. A força está apontando para a mãe, mas o campo que ela cria nesse ponto continua sendo de fuga em relação a ela. Então veja que independente de quesinho, de qualquer maneira, quesinho positivo ou negativo, o vetor E rosa criado pela mãe, o vetor campo elétrico criado por uma partícula de carga, nesse caso positiva, eu descobri que é um campo de fuga e está radial com a mãe, alinhado com a mãe. Então vem comigo aqui, presta muita atenção agora. E se eu pedisse para você desenhar um campo elétrico nesse ponto? Ai, mas você não contou o quesinho? Não precisa. Quem cria o campo é a mãe do campo. Como é que a gente vai desenhar o campo aqui? Bom, pensando nesses dois exemplos, se a carga positiva ele foi de fuga, se a carga negativa ele foi de fuga também, nesse ponto aqui, mesmo sem colocar a carga de prova, eu sei que o vetor rosa, criado por aquela mãe poderosa, é um vetor campo elétrico radial com ela, com a mãe no centro, e é um campo de fuga. Então a gente acabou de ver que se a mãe é positiva, o campo é alinhado com ela e é um campo que foge dela. É um campo de afastamento, é um campo de fuga. E se a mãe fosse negativa? Já vamos ver. Mas antes de ver, vamos pensar na intensidade. Quanto será que vale esse campo? Será que ele depende da distância? Será que ele depende de quesão? Será que ele depende de quesinho? Vamos ver. Para calcular então a intensidade do campo elétrico, eu vou tirar a flecha e vou pegar a força elétrica e vou dividir pelo módulo da carga de prova, já que esse valor tem que ser sempre positivo. Vamos chamar a distância, eu vou pegar esse ponto aqui como exemplo, vamos pegar essa distância aqui, da mãe até Qzinho, e vamos chamar de R a distância. E vamos calcular quanto vale o E aqui. Bom, pela definição ele vale quantos newtons de força elétrica. Como é que a gente calcula a força elétrica? Entre duas partículas de carga Qzão e Qzinho. Cara, é só usar a lei de Coulomb. Então essa força é K, constante elétrica do meio, que envolve as duas, módulo da carga da mãe, módulo da carga de prova, pela distância ao quadrado entre as duas, R quadrado. Já que eu chamei a distância de R. E eu tenho que dividir isso pelo módulo de Qzinho. Olha o que aconteceu. O Qzinho corta. Ou seja, o campo só depende da mãe. O campo só depende da carga que está criando ele. Não depende, ainda bem, da carga de prova. Terminando a continha, a intensidade desse campo elétrico é igual a K, constante elétrica do meio, módulo da carga mãe, pela distância que eu estou dela ao quadrado. Essa é a nova formulinha que você vai anotar aí no seu caderno. Intensidade do campo elétrico criado por uma partícula
carga quezão. K, módulo de quezão, sobre a distância ao quadrado. E já sei que se a mãe for positiva, o campo foge da mãe. Vou aproveitar agora aqui e desenhar a mãe negativa para ver se chegamos a uma conclusão diferente. Então, vou imaginar que coloque aqui uma mãe negativa, uma partícula de carga quezão menor que zero, e eu quero determinar em qualquer ponto ao redor dela como é que está o vetor E criado por ela. Vamos começar a pegar um ponto aqui, com aquela mesma ideia para a gente pensar. Vamos colocar provisoriamente uma carga Qzinho aqui. Vamos começar com uma Qzinho positivo, mais com menos a atração. Então agora aqui a força elétrica é atrativa. Mas como o Qzinho é positivo, força e campo tem mesmo sentido. Olha, então agora o campo que a mãe está criando nesse ponto é um campo que aponta para a mãe. É um campo de aproximação. Você fala, mas e se o Qzinho fosse negativo, não ia dar o contrário? Vamos ver. Vamos colocar aqui um Qzinho menor que zero. Vamos pensar na força coulombiana antes. Menos com menos, atrai ou repele? Menos com menos, atrai ou repele? Menos com menos, repele. Então eu sei que a força elétrica é uma força de repulsão, só que a carga de prova é negativa. Quando a carga de prova é negativa, esses dois vetores têm sentido oposto. Olha, então apesar da força ser de repulsão, o campo continua sendo de aproximação em relação à mamãe. Então, se você pegar um ponto no espaço onde exista campo elétrico e você está enxergando a mãe negativa, como é que você desenha um campo elétrico? Não importa se tem Qzinho ou não aqui, o vetor E vai ser um vetor de aproximação em relação à mãe. Então, carga positiva, campo de fuga. Mãe negativa, campo de aproximação. Vamos resumir aqui do lado. E a intensidade sempre K módulo de Q R quadrado. Então, vou só dar uma arrumadinha da seguinte maneira. Então, resumo para você estudar. Vetor campo elétrico criado por uma partícula. Quais são as características dessa informação vetorial? Muito importante. A sua intensidade. Como é que se calcula o valor do campo elétrico? Intensidade. Quantos newtons por coulomb eu tenho aqui, conhecendo a mãe? A intensidade desse campo será K, constante elétrica no meio, que envolve a partícula, vezes módulo da carga, Qzão, que está criando o campo, pela distância desse ponto até a mãe ao quadrado. Essa é a intensidade dessa grandeza vetorial nova. Alan, qual que vai ser a direção? Quero saber a direção do vetor campo elétrico criado por uma partícula. Por exemplo, aqui, como é que eu sei a direção? Como essa partícula na verdade é um ponto, você vai traçar uma reta que passa por esses dois pontos. A gente fala que a direção é radial, como se fossem raios da roda de uma bike. Então a direção é radial, com a mãe no centro. Essa é a direção do vetor E, criado por uma partícula. E finalmente, qual é o sentido? E é aqui que a gente tem que prestar muita atenção para não errar. Como é que eu sei o sentido do vetor E? Isso vai depender do sinal da carga da mãe. Então, se Qzão for maior que zero, o vetor campo elétrico
vai ser um vetor que foge da mãe. Eu chamo de fuga. Tem professores que falam no afastamento, tem professores que falam que é um campo sainte. Eu prefiro usar fuga. Então, se a mãe é positiva, o campo é de fuga. Já se a mãe tiver carga negativa, ela gera um campo elétrico ao redor dela, que vai ser representado por um vetor E, que vai apontar para a mãe. Vai ser um campo elétrico de aproximação. Esse é o resumo que você deve memorizar para que a gente consiga fazer todos os exercícios dessa aula, que tratam apenas do campo elétrico criado por uma partícula ou por várias separadas, como a gente vai ver. Na outra aula, que vai vir na sequência, a gente vai fazer os exercícios dessa aula, e na semana que vem, depois do saco cheio, a gente vai estudar o céu, o campo elétrico uniforme. Então vai lá tomar uma água, vai lá comer uma maçã, uma pera, uma jaca, aí você retorna para a gente fazer os exercícios juntos. Vamos lá, que o dia está quente.